Shalom, shalom, amados. Vamos continuar. Esse aqui é um estudo, mas eu fiz um resumo do livro A Recompensa da Honra, de John Bevere, e eu vou ler também no mesmo sistema do anterior e vou comentando, porque ele é extenso. Talvez vamos fazer em duas aulas, mas se der para a gente resumir, né, a gente pode conseguir só em uma. Para começar, vamos dar mais uma olhada na declaração que Yeshua fez com respeito à reação da cidade natal ao seu ministério. Ele disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6, 4. A palavra-chave aqui é honra. Eles não honraram. A palavra grega para honra é time, pronuncia-se time. Fiz um estudo profundo, assim o autor dizendo, desta palavra e das palavras estritamente relacionadas a ela. Consultei diversos dicionários do grego, comentários e outros livros contendo o estudo do original grego. Também tive longas conversas com dois homens que falam grego fluentemente. Um deles mora na Grécia e sua família agora é formada por 4 gerações de ministro. O outro é um ministro que mora na Grã-Bretanha. As definições que vou dar a seguir são uma combinação de todas as informações que recebi dessas fontes. A definição simplista e literal de tim, honra, é valorização. Quando se fala a palavra tim em grego, ele pensa em algo valioso, precioso, de peso, tal como ouro. Pense nisso, você não coloca ouro na sua gaveta de quinquilharias. Em vez disso, você separa para ele um lugar de honra. Outras definições para a palavra honra são apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Às vezes, para compreender melhor uma palavra, devemos analisar o seu correspondente oposto. O antônimo de honra é desonra. A palavra grega é atimia. Algumas de suas definições são não demonstrar respeito ou valor, tratar algo como comum, ordinário ou servil. Quando se fala de desonra a um grego, ele pensa em algo comum, superficial, e de que nos desfaremos facilmente como um vapor. Uma forma mais pesada de desonra é ser tratado de um modo vergonhoso, até ser humilhado. Observando meu estudo baseado em dicionários e comentários gregos, descobri que a honra pode ser demonstrada com uma atitude, com uma palavra ou até com um pensamento. Mas toda verdadeira honra tem origem no coração. É por isso que Deus diz: Visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem. Isso está em Isaías 29, 13. Observe que Deus diz: o seu temor para comigo. A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. E Yeshua disse que aqueles homens e mulheres de Nazaré sonegaram a Cristo a honra. Os populares da cidade natal não o trataram como uma pessoa valiosa e preciosa. Não o reconheceram como alguém enviado divinamente até eles para cumprir a vontade de Deus. Em vez disso, viram um homem normal, um garoto local, comum, que estava de pé diante deles. E Yeshua foi impedido de fazer qualquer obra poderosa. Não houve nenhum acontecimento notável. Possivelmente, algumas dores de cabeça, casos de artrite, dores nas costas tenham sido curadas. Pense nisso. Yeshua, o Filho de Deus, o Filho do homem, plenamente cheio do Espírito de Deus, é enviado para curar os enfermos, todos que são oprimidos pelo diabo, mas não pode cumprir essa comissão não porque não seja a vontade de Deus que todos recebam a cura naquela cidade, mas porque eles o restringiram, retendo-lhe a honra.
Tratam-no como um habitante comum, local. Portanto, recebem uma recompensa parcial muito pequena. Somente alguns enfermos foram curados. Samuel 2,30 diz: Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2,30. A honra é uma chave essencial para recebermos do céu. Gosto de fazer referência ao versículo acima como o princípio da honra. Aquele que honra ao Eterno serão honrados. E assim é assim que funciona. Todos que honraram a Yeshua receberam de Deus na proporção da honra prestada. Pense nisso. Não apenas um servo e uma filha foram curados. Ainda podemos celebrar até hoje as escolhas e a fé deles. Esse princípio é especialmente enfatizado bem antes da paixão de Cristo. Yeshua estava na casa de Simão, o leproso, em Betânia. Quando ele se inclina à mesa, uma mulher se aproxima com um vaso de alabastro, contendo um caríssimo óleo de nardo. O preço desse perfume era correspondente a um ano de trabalho de um trabalhador normal. Depois de chorar para lavar os pés de Yeshua, ela os seca com seus cabelos. Em seguida, abre o vaso de nardo e o derrama sobre a cabeça de Yeshua. Ela honrou Yeshua, ungindo-o abundantemente. Mas nem todos se alegraram com a espontaneidade dela. Indignaram-se alguns entre si, dizendo: Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela. Marcos 14, verso 4 e 5. Analisando de fora da situação, as observações dele soavam bastante racionais e até mesmo ponderadas. É tão cristão pensar nos pobres. Eles deixaram, porém, de captar o cenário principal, algo que marcou aquele momento para sempre. Aquela fora uma oportunidade de honrar ao Deus do céu e da terra, honrando seu filho Yeshua. Ouça a repreensão severa do mestre. Deixai-a, porque a molestai? Ela praticou boa ação para comigo, e digna de louvor e nobreza, porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, poderei fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. E ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Marcos 14, 6 a 9. Você viu como ele a elogiou? Muitos fizeram grandes coisas no dia de Yeshua, mas ninguém foi honrado dessa maneira, ou a esse ponto. E Yeshua profetizou que a boa e bela atitude de honra daquela mulher seria enaltecida em todos os lugares alcançado pelo Evangelho. Não apenas naquela época, mas de geração em geração para todo sempre. O desejo dela foi honrar o mestre, mas esse derramar de unção a colocou em uma posição de ser honrada pelo mestre. O princípio da honra sempre permanecerá válido. Deus diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Nós já lemos lá em cima, essa é na versão NVI, 1 Samuel 2,30. Observe que aqueles que não o honram são desmerecidos. Entretanto, a NVI usa a palavra desprezo, que é definida como sentimento de alguém que é indigno de consideração e de respeito. Deus reputa aqueles que o desonram como indignos da sua atenção. Isso implicaria não levar em consideração as necessidades e orações de tais pessoas. Ouça o que Yeshua diz: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João 13, 20. Dentro do contexto do que Yeshua estava afirmando, receber alguém é igual a honrá-lo. Então, na verdade, ele está dizendo: aquele que me honra, honra o meu Pai que me enviou. E por isso, em João 5:23, ele deixa claro o seguinte: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
Aqueles que honram a Yeshua estavam, na verdade, honrando ao Pai sem saber disso. E Yeshua disse: Eu não aceito glória que vem dos homens. João 5,41. Em seu coração, em sua mente, tudo era direcionado ao Pai. Ele ainda não havia sido glorificado, quando enfim chegou a essa condição. Foram expedidos decretos do Pai para o Filho, tais como: E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. E o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. E Filipenses 2, do 8 a 10. Uma vez glorificado, ele é adorado assim como o Pai é adorado. Portanto, durante o tempo em que andou sobre a terra, Yeshua viveu e ministrou como filho do homem. A passagem de Filipenses 2, 6 e 7, na Bíblia Amplificada, declara: Quem, embora sendo essencialmente um Deus e tendo a forma de Deus, despiu-se de todos os seus privilégios e de justa dignidade, de forma a assumir a aparência de um servo, um escravo, tornando-se como os homens e nascendo como ser humano. Então, como homem, ele continuamente passava ao Pai em seu coração toda a honra que lhe era dada. Aqui, irmão, nós podemos refletir. É, também Lúcifer fez a mesma coisa, né, diante do trono, porque ele era o querubim ungido para ir lá receber adoração, passar pelas pedras afogueadas, né, que eram os serafins, para a purificação, e chegar diante do trono do Senhor com tudo aquilo, né, que tinha recebido. Mas ele começou a pegar um pouco para si, né? Então, aqui nós estamos lendo, ele está falando, explicando, né, o que significa honrar e o que que essa condição de honrar ela tem de resposta para nossas vidas, né? Então, nós precisamos entender que o primeiro a ser honrado é o Eterno. É ele que merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E se nós queremos receber algo dele, então eu preciso honrá-lo. E aí ele faz lá de Maria, quando derrama o nardo sobre a cabeça dele, ele faz, né, a referência ali que o tanto que ela derramou, então foi o tanto de graça que ela recebeu. Então há uma medida de honra e há uma medida de graça para ser recebida. Se você honra pouco, você recebe pouco. Se você honra muito, você recebe muito. E nós precisamos, irmãos, assim, porque quando eu estudo, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre honra, eu não fico satisfeita com algumas definições. Então, eu busco estudar, mas também, diante da palavra, buscar a revelação daquilo, para que, quando aquilo for revelado no meu espírito, se torne uma verdade inquestionável. É por isso que ele sempre se dirigia às pessoas a quem curava com recomendações do tipo: Olha, não diga a ninguém, mas vai, mostre-se ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mateus 8:4. E mais adiante, Yeshua, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Mateus 9:30. Referências semelhantes a essas são encontradas em todo o Evangelho. Enquanto esteve aqui, Yeshua foi a conexão da terra com o Pai. Portanto, uma forma tangível de honrar ao Pai era através do tratamento dado ao Filho. E por isso que não houve repreensão àquela mulher anônima que honrou a Yeshua, o Filho como o seu unguento caríssimo. Ele nunca repreendia aqueles que o honravam. Em vez disso, os elogiava por fazer essa conexão com o Pai. Entenda que ele não estava buscando a sua própria honra, mas antes modelando o princípio da honra para aqueles a quem foi enviado. E quando nós vamos falar da questão de honrar o ser humano, mais para frente vai tratar disso aí, mas nós precisamos prestar atenção. As pessoas que recebem a honra,
quando elas estão contaminadas, quando elas estão corruptas, elas recebem para si. Elas não recebem para poder glorificar o Pai. Então, se Yeshua é exemplo, nós temos que fazer da mesma forma. Então, toda vez que alguém falar algo até do seu ministério, daquilo que você faz, daquilo que o seu dom contribuiu, sempre entenda, glórias ao Eterno, porque é Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a prostração, para que nunca venhamos nos orgulhar, porque nós temos que combater o orgulho, a soberba, a vaidade, sempre, né? Porque somos humanos e muitas vezes isso pode chegar num coração que não está tratado e pode destruir a pessoa. Porque a pessoa, como Lúcifer caiu, né? Foi expulso, porque ele reteve a honra, o louvor, a adoração ao Eterno. É, O fluir da honra, outro subtema aqui. Na semana em que Yeshua foi crucificado, ele fez essa declaração profunda com relação à forma como seu ministério continuaria mesmo após sua partida. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Lucas 13:35. Em outras palavras, vocês não me verão mais até que reconheçam aqueles que eu lhes enviar e digam: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, vocês não me perceberão ou me verão novamente, até que honrem aqueles que eu enviar em meu nome. E aqui, irmãos, nós precisamos discernir muito bem. Por quê? Porque do outro lado, existe os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os corruptos, que eles usam essa palavra da honra para poder manipular, controlar, abusar espiritualmente das pessoas. Todo líder, toda pessoa que conduz um povo, se ele reter a honra, a glória, o serviço para ele, nós podemos já discernir imediatamente e declarar, cancelar a nossa comunhão com tal. Por quê? Nós precisamos fazer como Yeshua. Tudo que Yeshua fazia, ele dava honra ao nome do Pai. Eu faço porque é Ele que está dizendo. Eu faço porque Ele me ensinou. Eu faço porque é para a glória dele. Então, é, na posição de filhos do Eterno, nós também não recebemos nada para nós. A pessoa ou qualquer situação vem, mas nós colocamos diante do Eterno. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. E é lógico, se eu cumprir os princípios da palavra, se eu fizer aquilo que está no coração de Deus, eu vou receber minha recompensa. O Senhor não deixa de beneficiar a gente, Ele não deixa de nos abençoar quando cumprimos o princípio. Já é até natural. Você cumpre o princípio, você já está coberto, você já está guardado em Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Irmãos, se nós estamos desejando, almejando aparecer, almejando ser importantes, se nós almejamos é, ser alguma coisa, algo está errado dentro de nós. E nós precisamos tratar. Porque nós estamos aqui como embaixadores. Então, quando eu vou para um lugar e eu sou responsável de uma embaixada, eu represento uma nação. Então, eu estou ali, então não sou eu, mas é a nação representada. Então, nós aqui representamos o reino de Deus, porque a palavra diz que o reino está em nós. E aonde nós formos, nós vamos estabelecer. Mas é muito sutil, por isso eu preciso ter muito cuidado. E o que que me ajuda? É eu ter alguém confidente, sabe? Alguém que não me julgue, alguém que não, mas não é apóstola, mas não tem unção de pastora. Não, mas sabe que eu sou humana, que vai me ouvir,
que não vai me criticar e que vai me ajudar a alinhar com a verdade, vai me mostrar que aquilo não está de acordo com a vontade do Senhor. Isso ajuda muito. Então, se eu estou tendo qualquer sentimento, qualquer pensamento, chame uma pessoa madura para você conversar, para você falar, porque nós precisamos manter nosso coração limpo, para não correr risco do diabo nos enredar, né? Pare e medite nisso. E Yeshua disse que se manifestaria quando abençoássemos ou honrássemos os que viriam em nome dele. Por quê? E Yeshua responde a essa pergunta em outras passagens da Escritura. Uma delas é: em verdade vos digo, quem honra aquele que me enviar, a mim me recebe e me honra. E quem me recebe, honra e recebe honra aquele que me enviou. João 13, 20. À luz dessa informação, veja o que Yeshua prossegue dizendo com relação a aplicarmos o princípio da honra à nossa vida diária. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Já falei isso acima. Mateus 10, 40 a 42. Sem mudar o sentido, permita-me substituir as palavras recebe e der nos versículos abaixo pela palavra honra. Quem honra a mim, quem vos honra, a mim me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem honra um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem honrar, ainda que seja com um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Para chegarmos a um referencial adequado, dois pontos principais devem receber atenção nesses versículos. Primeiramente, há uma estrutura de autoridade no reino de Deus. Ela começa com o Pai, flui até Yeshua, aquele a quem ele enviou, e entregou toda a autoridade. Após a sua ressurreição, Yeshua declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Ele é o cabeça da igreja. E virá o dia em que ele apresentará o reino de volta ao seu Pai, uma vez que toda rebelião terá sido posta abaixo dos seus pés, posta debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 24 a 26. O próximo nessa ordem de autoridade do reino é o profeta. Tenha em mente que Yeshua estava falando a um povo que não possuía o Novo Testamento. Não estavam familiarizados com a nossa terminologia e estilos. Então, ele falava em termos que lhes eram familiares. Os profetas do Antigo Testamento atuavam como porta-voz do Senhor. Êxodo 4, 16, Êxodo 7, versículo 1. Hebreus 1, 1 e 2. Vem mais adiante confirmar isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E no Novo Testamento, reitera pela forma pela qual um dia Yeshua ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestre. Efésios 4, 11. Se Yeshua estivesse se dirigido a nós hoje, talvez falasse desse modo: quem honra um apóstolo no caráter de apóstolo receberá o galardão de apóstolo. Quem honra um pastor no caráter de pastor receberá o galardão de pastor. Vale para profetas, evangelistas e mestres. Sempre colocando esse ponto, irmãos. Não é que está aqui eu tenho que honrar indiscriminadamente, né? Eu tenho que
É, não, porque ele é um ungido de Deus. Irmão, se tiver fora da palavra, eu só não tenho que desrespeitar. Mas se é corrupto, se faz coisa errada, se recebe a glória para si, recebe tudo para si, se o reino é dele, não do eterno, não tem porquê eu continuar caminhando com essas pessoas. Em Mateus 10, Yeshua passa de honrar um profeta para honrar um justo. E depois termina com honrar os pequeninos. Na verdade, ele cobriu todas as bases e dinâmica de autoridade com as quais os crentes entram em contato. Aqueles que estão acima de nós em autoridade e os que estão no nosso nível e finalmente os que estão sobre os nossos cuidados ou autoridade delegada. Todo ser humano que encontramos se encaixa em uma dessas três áreas. Isso nos leva ao segundo ponto. Se honrarmos os que estão acima de nós, receberemos recompensa. Se honrarmos os que estão no nosso nível, receberemos recompensa. E, finalmente, se honrarmos aqueles que estão sob os nossos cuidados e sobre a nossa autoridade, também receberemos uma recompensa. Lembre-se da nossa paráfrase. Vocês não me verão mais até que honrem aqueles que eu enviar em meu nome. Então, aqui, irmãos, há um critério. Essa pessoa que se intitula alguma coisa, ela foi enviada pelo Eterno? Se unirmos estas frases ao versículo de Mateus, descobriremos que cada um desses três níveis traz consigo uma tremenda recompensa do céu. De igual modo, essas recompensas trazem sempre consigo revelações maiores e uma percepção mais clara de quem é Yeshua. Este será o nosso foco durante o resto do estudo. Agora aqui ele vai falar um pouco sobre autoridade. Antes de continuarmos a discutir a recompensa de um profeta ou líder, precisamos abordar a importância ou valor da autoridade. Quando esta verdade estiver estabelecida em nosso coração, poderemos honrar, sincera e mais eficazmente as pessoas que ocupam uma posição de autoridade sobre nós. Traga à sua memória novamente o significado da palavra honra. É valorizar, enxergar como importante e precioso. Se o objeto da nossa honra é uma pessoa que detém autoridade, a honra compreende o significado de respeito. O dicionário Webster define honra como reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão e realizar as obrigações relativas a. Desta definição, podemos ver ainda que a submissão à autoridade é um aspecto da verdade da honra. Dizemos que honramos a autoridade, deixando, porém, de nos submetermos e obedecer à mesma, é enganar a nós mesmos. Honrar a autoridade é submeter-se à autoridade. Desonrar a autoridade quando não nos submetemos a ela. Veja o oficial romano. Aqui, irmãos, quando ele fala quando nós dizemos que honramos a autoridade, deixando, porém, de submeter, quando fala submeter, quer dizer submissão. Então, quando eu tenho uma liderança, eu preciso olhar e entender que a minha missão é complementar dela. E a missão dela é complementar a minha. Então, um está ajudando o outro a fazer aquilo que está no coração do Pai. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Porque tá assim muito, muito, muito complicado a gente é, ter pessoas sinceras. Vamos ver agora quatro divisões da autoridade, né? Irmãos, eu estou tendo um cuidado de falar desse tema mas também alertando, né, sobre todo falso mestre, todo falso profeta, todo falso pastor, falso apóstolo, né, pessoas que se intitulam, mas que não foram chamadas pelo Senhor, pessoas que são feridas, né, têm pecado não confessado, estão abertas, né, para serem contaminadas pelo inimigo.
Então, sob essas autoridades, nós não podemos nem ficar debaixo, né? Se nós sabemos, se nós percebemos que está fora da palavra, nós temos que tomar uma atitude, né? Não é fácil, porque você passa a desenvolver um relacionamento com aquela pessoa, você gosta da pessoa, né? Você acredita no que ela fala, no que ela ensina, mas quando Deus revela que tem algo errado, nós precisamos parar, orar e discernir, em nome de Yeshua. É fácil ter pouca ou nenhuma consideração para com a autoridade delegada pelo reino, quando não temos uma compreensão clara da mesma, principalmente em nossa sociedade hoje. Até quem mora em países que é a monarquia que rege, eles já têm isso dentro como uma cultura, essa forma de honrar as autoridades, né, constituída. Então, a autoridade é um lugar e eu eu posso entrar neste lugar levantada pelo Senhor ou por algum ser humano, né? Então, não é a pessoa em si que tem a autoridade. A autoridade é como se fosse um lugar. Eu, para ficar com clareza para mim, eu falo assim, é como se fosse um trono. Então, quem entra e senta, ele tem duas possibilidades. Ou ele realmente foi levantado pelo Senhor e senta e é revestido, ou ele foi colocado pelo homem, não está curado e esse lugar vai matar, né? Nós temos que ter essa clareza. Mas eu creio que ainda há homens e mulheres sinceras, homens e mulheres que temem ao Senhor, né? E que fazem realmente a vontade do Eterno. E tem uma liderança servidora, né? Porque se não tem uma liderança servidora, a gente já começa a já começar a levantar, né? E já ficar alerta. Porque o exemplo de Yeshua é isso. Servir o corpo para que o corpo possa crescer e amadurecer e chegar na estatura do varão perfeito, né? Nossos corações precisam estar firmados nessa verdade. Costumamos ouvir de outra, de forma concisa, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, como eu disse, esse lugar de autoridade, seja no templo, seja em qualquer posição, até militar, política, tudo, é um lugar. Então, se a nação está errada, Deus permite que naquele lugar um ímpio e que tem um coração fora da palavra sente, vai ser para julgamento. Então, por isso que eu falo, é, existe muitos se intitulando, mas que não são. E se nós orarmos, e se nós pedirmos revelação, o Espírito Santo vai revelar. E se a pessoa não cumpre o que a palavra diz, irmãos, não tem outra forma a não ser sair debaixo dessa contaminação. De modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenança de Deus. Está em Romanos 13, 1 e 2. Isso daqueles que realmente estão segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, observe que este não é um comentário feito a título de sugestão, não é um conselho, é uma ordem. Observe também as palavras todo homem. Isso significa que não há exceção. Todos que invocam o nome de Yeshua devem estar sujeitos a essa ordem. Então, eu devo me submeter à autoridade que está constituída por Deus, que foi levantada por Deus, que foi colocada naquele lugar pelo Senhor. Mas eu preciso discernir se realmente foi o Senhor que colocou, foi o Senhor que levantou. Às vezes é o homem, né? Eu já tive experiência de pessoa querer caminhar comigo para eu poder liberar uma unção sobre um determinado ministério. E eu falei para a pessoa, eu não vejo você se movendo nesse ministério, né? É, e eu acho assim que se você insistir nisso, isso vai trazer morte para você e não vai alcançar o que precisa alcançar, né? Então aí a gente já vê que é a cobiça do coração, querendo um lugar de destaque. E esse não vai servir no reino da forma correta.
E a pessoa se afastou, né? Porque eu falei que eu não ia ungir. E primeiro também, e segundo, né? Porque eu preciso caminhar com essa pessoa pelo menos um tempo, né? Para saber se realmente, como que é a vida, o caráter dessa pessoa, né? Não é só, eu tenho um chamado e agora você me unge, né? Então, existem alguns critérios que a palavra já mostra e a gente precisa seguir. Quem são essas autoridades superiores? Neste texto específico, Paulo estava se referindo a autoridades civis e governamentais. No entanto, essas palavras de exortação se aplicam não apenas aos líderes governamentais, mas também a outras áreas de autoridade delegada. O Novo Testamento fala sobre quatro divisões de autoridade: civil, eclesiástica, familiar e social. Quando falamos da social, devemos incluir empregadores, patrões, professores, técnico e daí por diante. Entretanto, o Novo Testamento dá diretrizes específicas para cada área. Na maioria dos casos, o conselho atravessa as fronteiras e se estende a todas as áreas de autoridade delegada. Então, aqui já está declarando: delegada por Deus, não pelo homem. Lembre-se que, ao falar de receber um profeta no caráter de profeta, Yeshua complementou sua declaração mencionando um justo e finalmente um desses pequeninos. Como foi dito antes, por meio dessa sequência, podemos ver três níveis diferentes de seres humanos que encontramos: os que estão em posição superior a nós, os que estão no mesmo nível, que estão confiados à nossa autoridade. Com relação aos que estão em posição superior a nós, muito embora ele fala de um profeta, tratando especificamente de uma autoridade da igreja, os princípios atravessam as fronteiras e se estendem a todas as áreas de autoridade. A seguinte passagem bíblica confirma isso. É por isso também que vocês pagam imposto, pois quando as autoridades cumprem seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Então, a autoridade também, ela tem, né, a sua parcela de cumprir com aquilo que o Senhor ordena, né? Portanto, paguem o governo que é devido, pague todos os seus impostos e respeite e honre todas as autoridades. Romanos 13, 6 e 7. As autoridades civis são indicadas por Deus e estão trabalhando para Ele. Honrando-as, honramos aquele que as nomeou. Deus, por sua vez, nos honrará. Esse é o princípio da honra. Com relação à autoridade social, lemos que todos que são servos estão sob julgo, considere seus próprios senhores dignos de toda honra. 1 Timóteo 6:1. Isto hoje teria praticamente o seguinte significado: que todos que são empregados, contratados, considerem seus empregadores ou patrões dignos de toda honra. Que todos que são estudantes nas escolas considerem seus professores dignos de toda honra. E quando nós falamos aqui de empregados e patrões, irmãos, são nas mínimas coisas. É eu pegar um clips e levar embora, né, para minha casa, é eu imprimir coisas sem autorização, dentro da empresa, é eu fazer uma manobra para não cumprir o horário, né, enganando, é, mentindo. Então, aí eu estou desonrando. Então, ali eu entendo que aquela posição, ele é meu patrão e eu sou empregado. Se eu estou dentro da sala de aula, o professor e os alunos. Então, não é ter uma adoração cega, não é tratar com bajulação, mas é respeitar a posição que a pessoa tem. Mas tudo que nós vamos fazer, nós temos que a nossa régua é a palavra de Deus. Tudo que tiver fora, irmãos, tem que ser eliminado. O mesmo seria válido para os atletas, treinadores e etc. Com relação à autoridade familiar, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Então, já aconteceu muitas vezes das pessoas perguntarem, mas meu pai não é cristão e ele está fazendo isso, isso, isso e me obrigando a fazer tal coisa. E aí, se eu não fizer, eu vou estar desonrando. Não, nós temos que entender a diferença. Honrar pai e mãe é eu olhar para eles, respeitar a limitação
amá-los pelo que eles foram, o que eles conseguiram ser, né, com a quantidade daquilo que eles tinham. Mas se o que ele está colocando sobre mim está contra a palavra, primeiro eu tenho que honrar a Deus. Em primeiro lugar. Então, qualquer coisa que sair desse parâmetro, eu não preciso me submeter. Aí, e aí pode abrir até um debate, né? Porque muitos não concordam, que acham que tem que ser uma submissão cega. E não é dessa forma, né? Primeiro, porque a pessoa, se ela foi levantada por Deus, mesmo aquela foi colocada ali por Deus, Deus vai confirmar no nosso coração, né? Que aquela pessoa está ali para cumprir um propósito dele, seja para julgamento ou seja mesmo para abençoar, né? Até com o julgamento, depois que passa, o Senhor vai nos abençoar, né? Ele só traz o julgamento para fazer um alinhamento, né? Para fazer uma organização. A recompensa para honrar os nossos pais está ligada à ordem dada. Aprofundaremos essa discussão mais adiante. Finalmente, com relação à autoridade eclesiástica, lemos, queridos, homens, honrem os oficiais da igreja que trabalham incansavelmente entre vocês e os adverte contra tudo que é errado. Aqui já tem outra declaração. Se ele realmente foi escolhido por Deus, ele vai estar baseado na palavra e ele vai confrontar o pecado da sua vida e não vai andar no pecado, né? E então, quer dizer, ele está incansavelmente trabalhando para que você cresça, né? E que está te advertindo contra tudo que está errado. Então, eu preciso discernir, porque, irmãos, senão nós vamos ficar debaixo de jugo, debaixo de abusos espirituais e que não vamos mais olhar para o Senhor, mas nós vamos olhar para o homem, né? É, tenham grande consideração por eles e dê-lhes o seu amor de todo o coração. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Há outras passagens bíblicas que vai mostrar essa autoridade específica. O ponto é que Deus nos diz para honrarmos cada área de autoridade delegada, e fazendo isso, estaremos aplicando o princípio de honra. Seremos recompensados. Se nosso galardão será parcial ou completo, no entanto, isso será determinado pelo grau de valor que dermos às autoridades delegadas por Deus. Amém? Vamos parar aqui e vamos fazer outro vídeo para não ficar cansativo.